Oi. Mais uma vez, batendo um papo aqui com vocês, nesta feita, convidando aqui, dividindo, né, o privilégio aqui com o professor Joacir, com os engenheiros. Vou colocar algum peso na responsabilidade na profissão, entendeu? E hoje nosso papo, quer dizer, agora nosso papo vai ser um pouquinho mais extenso. Nós vamos falar sobre comunicação digital, sobre inteligência artificial, mas em se tratando de cidades inteligentes, continuamos tratando de riscos para a vida do cidadão. Só reapresentando, eu sou Nathan Santos, sou fundador e CEO da Campus Online, uma empresa especialista em inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, blockchain e criptoativos. Vou passar aqui para meus colegas se apresentarem mais, começando por antiguidade egoísta. Boa tarde, pessoal. Sou Joacir Ferreira, né? Eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, aqui do Campo Salvador, né? Estou lá no IFBA também trabalhando no Polo de Inovação, né? Que é o Polo é um órgão, né? Um campus do IFBA que é responsável em fazer essa integração do IFBA com a comunidade, com o mercado, né? Somente na questão de que a gente é certificado em Embrapi, né? Em tecnologias. Então lá a gente desenvolve, tem uma unidade lá no Hub em Salvador, né? Onde eu sou responsável por essa unidade, e a gente faz essa integração, né? Com empresários, né? Com pessoas de startups, com a comunidade, desenvolvendo, né? São três tópicos lá que a gente trabalha. A parte de PDI, né? De Polo de Inovação, que é a vocação do IFBA, a parte também de treinamento, claro, também, e a parte lá do que chama de trabalhos voltados principalmente via Embrapi. Não sei se vocês conhecem a Embrapi, mas a Embrapi ela é um órgão do governo que ela não chega a não é financiamento, mas são subsídios de subvenção, né? Que são alocados para o mercado, e aí através de projetos que aí a gente faz essa avaliação, e uma vez sendo aprovado, existe uma verba vindo da Embrapi, né, que tem todo um modelo, talvez não seja o caso aqui, né, de entrar, mas existe todo um modelo, né, que basicamente é um terço é verba do governo, um terço em recursos não econômicos, que é do IFBA, né, então são os professores, os doutores, mestres e alunos, etc. E a outra terço é do empresário. E esse um terço que é por parte do empresário ainda entra Sebrae, até 75% mais ou menos. Então, com isso, a gente consegue trabalhar, né, coisas como a gente vai discutir aqui hoje, inovação, o uso da IA, né, para desenvolver essas tecnologias, não só tecnologias, a parte redundante técnicas, mas tecnologias sociais também, né, porque cidades inteligentes você tem que abranger tudo. Bom, é isso aí que eu estou hoje trabalhando. Esse é o homem. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui participando desse evento. Eu sou o Rafael Trindade, sou engenheiro civil, engenheiro de avaliações, desenvolvedor, e atuo já há 10 anos no mercado de avaliações imobiliárias. E de ano para cá eu estou com um projeto novo, né, que combina a ciência de dados com inteligência artificial para a precificação de imóveis, para situações que você precisa de uma qualidade melhor, uma confiabilidade das informações a respeito dos imóveis que a gente modela, né? Isso vai ser discutido, né, com certeza, entre a gente, mas é o tipo de coisa que a gente tem uma popularização da inteligência artificial, porém, em determinados setores, você precisa saber como utilizar ela de maneira a agregar valor ao público, ao cliente que você vai fornecer aquele serviço onde a IA está agregando. Então, novamente, obrigado pela oportunidade. Prazer. Chegou minha vez. Boa tarde. Meu nome é Alex Almeida, sou engenheiro eletricista. Tenho mais de 21 anos na área de elétrica, assistindo elétrica de potência. Tenho
pós-graduação na área de educação também, é outra paixão. Hoje também vi a necessidade de fazer uma pós-graduação na área de inteligência artificial. O mundo está mudando, né? As pessoas estão mudando, a cultura está mudando, e eu vi a necessidade também de mudar junto, né? Não vou entrar junto no meu trabalho, mas que engloba tudo da área de eficiência energética. Quem mexeu no meu queijo, viu? O mundo está mudando, vamos mudar juntos. Gente, esse tema de hoje é interessante porque não se fala em outra coisa a não ser inteligência artificial, né? E aí, deixa eu puxar o tapete de vocês. Posso? De inteligência não tem nada. Não é? Inteligência artificial, nomenclatura apenas, como disse Alex, comercial. Um sistema, um algoritmo, um código que acessa amplamente e rapidamente bancos de dados e informações que vocês não conseguiriam fazer isso normalmente. Por que chamamos de inteligência artificial? Para ficar bonito comercialmente. Na prática, é apenas acesso rápido a informações. Que se vocês não souberem como solicitar, essas informações vêm errado. Beleza? Então, buguei a inteligência artificial fulana de tal. Não. Você passou um prompt errado e ela me trouxe a informação errada e só isso. Ou você fez uma pergunta que não tinha informação suficiente e ela ficou repetindo a mesma coisa que tinha lá, porque era a única coisa que tinha no banco de dados. É apenas isso. Então, vamos desmistificar esse processo para deixar de ser um bicho de sete cabeças e vamos trazer a realidade. Inteligência artificial, agora nomenclaturalmente falando de forma comercial, usada corretamente, ajuda na engenharia de construção e imóveis, ajuda na engenharia elétrica, ajuda na formação, ajuda no desenvolvimento de soluções. É como uma ferramenta qualquer que, bem utilizada, vai conseguir resultados maravilhosos. Do outro lado, mal utilizada, riscos. E aí, quando a gente fala de riscos, a gente fala de toda uma comunicação que pode prejudicar desde a gestão pública, a SDE está ali, correto? Até o seu pessoal, fake news. E hoje fortemente utilizada por meio da inteligência artificial. Nós estamos falando aqui de comunicação, de inteligência artificial e de nocividade para o indivíduo. Então, vou fazer assim, nesse bate-papo a gente vai fazer perguntas aqui a nível acadêmico, vamos fazer aqui perguntas a nível profissional e técnico, e eu vou começar aqui com o Joacim, que vai nos explicar como a inteligência artificial pode beneficiar o jovem ou a pessoa que busca aprender a trabalhar com ela, considerando que, se vocês não aprenderem a utilizar a inteligência artificial hoje, muita gente corre isso de perder emprego. Não para a inteligência artificial, mas sim por não conseguir se adequar ao uso dessa tecnologia. Interessante essa questão do risco, né? Está me lembrando de um caso que aconteceu agora, esse ano, né? No Instituto Federal. Eu era do campus de Lauro de Freitas e agora eu estou no campus Salvador. E aí, no campus de Lauro de Freitas, estava em cursos, né? Tanto que assim, o grupo de pesquisa que o professor lida lá é engenharia, que eu tenho formação em computação ali, engenharia elétrica, agora aqui pelo Estado. É engenharia, inteligência artificial e robótica aplicada. Né? E aí lá eu ensinava um curso de engenharia de energia, né, e de jogos digitais, curso superior, onde sempre a minha política sempre foi assim: se você está no curso superior, as pessoas que estão ali, elas têm que estar porque querem, né? Pelo menos assim, ninguém está ali forçado de um pai que leva, etc. Então você fica mais assim, sua forma de trabalhar tem que ser baseada nisso, né? No livre-arbítrio de cada um que está ali também. Vindo para Salvador,
Aí, como eu digo lá, eu tenho um filho de 17 anos, né? Ganhei mais lá 3 turmas de 40 filhos de 15 e 16 anos. Eu já dei aula no integrado, né? E aí a primeira prova, né? Você fez tal lá, é um curso de química, você tem ideia, né? Não é um curso de informática, mas é matéria de informática tal. 90%, sendo bem assim, razoável, né? 90% dos trabalhos foram feitos com IA. Aí eu parece que foi tão, eu dizendo para eles, né, gente, eu fui aluno recente, né? Daqui a gente é aluno constante, né? E aí coisas que esses jovens estavam fazendo assim, a cópia do trabalho, né? De tão, não sei se é displicente como estão. Sabe quando você faz o chat GPT embaixo, não aparece lá? Se você quiser colocar mais, tá, até aquilo ali estava copiado. Aí eu parei, até aquilo ali. Aí eu parei com eles, né? Aí disse, olha, porque assim, eu não sou de zerar tal, não vamos zerar, mas isso me chama a atenção de como vocês estão usando errado a IA. Porque eu sou pesquisador, estou dizendo, não sou contra que eles usem, agora é a forma como usa, né? Então, parei, serviu, né? Eu dizendo, serviu, e a gente ensinando, a gente aprende muito, né? Eu digo, não, serviu para mim. Então, peraí, deixa eu mudar, sou eu que tenho que de repente, isso ali serviu a, né, abrir alguma mente e fazer isso. Então, eu comecei desde o início do ano, não só na turma de química, mas de mecânica, de eletrônica, as outras, e eu parei tudo e disse, também, eu vou ensinar vocês como é que usa IA. Então, mudou o tipo de metodologia, né, que eu estou usando, no sentido assim, olha, não é para você fazer, não adianta, por exemplo, qualquer trabalho que faça, quem é professor que sabe que você passe, você vai na IA onde faça. Então, lá eu já usava, e cada vez usando mais, o tal do PBL, né, baseado em problema e tal, aonde tem que se usar IA. Eu ensino a eles ficaram assim, não, estou ensinando a usar IA, entre aí na IA, né, bote aí para fazer assim, porque tem que ser usado como ferramenta. Esse é o futuro do profissional, né? Lá no Hub, por exemplo, você tem várias empresas que trabalham com isso. Eu vejo essa revolução aqui na Bahia. Eu me formei na escola técnica, inclusive, em 89, né? Eu tive uma empresa que foi um dos primeiros provedores aqui na Bahia, provedor de internet e tal. E interessante que eu vejo essa evolução dessa tecnologia da mesma forma, né, que eu vi, por exemplo, o superintendente do Shopping Piedade dizer para mim que foi ideal. E-mail, para que e-mail? Eu nunca vou usar e-mail. Você passou 20 anos, quem é que vive hoje sem e-mail? Né? A tecnologia chegou e vai ser usada. A mesma coisa com IA. Não adianta nenhum profissional hoje, seja lá de biologia, engenharia, licenciatura, o que seja, vai ter que usar o IA. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a ensinar a usarem como ferramenta. É igual isso aqui. Que não é mais um telefone, né? É smartphone. Isso aqui virou um computador, né? Não é mais só para ligar. Então, o grande desafio que está tendo na academia hoje, eu vejo muitos professores muito preocupados, né? Hoje de manhã se falou, eu acho que falou assim, qual foi o problema, né? Entre o Fundamental 2 e quando entra no médio, né? E eu trabalho justamente, estou com muitas turmas aí. O Fábio, foi Fábio também, né? Fábio de Santos, para ser juntável, dizendo que lá em Santos eles identificaram esse gap, né, que está acontecendo nas escolas. Em todas, aqui também. E principalmente porque chegam muitos lá no IFBA, mal acostumados, eu digo, eles não sei como é que vocês fizeram em outras escolas, mas quando chegam aqui, eu pego logo do primeiro ano, tem aquela porradinha logo de, como diz, né? E eles dizendo assim, olha, vocês têm que aprender a usar IA. E por quê? E aí eu chamo, na realidade, com 2 anos e meio, agora, 2 anos e meio, porque quando eles são 3, vão estar no mercado. E o mercado é cruel. O mercado é cruel com quem não sabe usar a tecnologia. Se é com os adultos, imagine com esses jovens que estão entrando. Então, no caso da IA, a grande dica, né, a grande estudo que eu estou vendo muito de risco, é justamente trabalhando na juventude,
de ensinar eles como usar a IA como ferramenta. Se eu vou fazer, por exemplo, um trabalho de elétrica que seja, ou um trabalho na área de administração, eu vou usar aquela IA para ela ser um Google mais aprimorado, né? Ou ele fazer tarefas repetitivas. E aí sim, o pensar tem que ser nosso. Aí não vai substituir nunca, né? E avançando aí também, isso na educação. Fora em trabalhos, como o de Cláudio Vidal, que eu acho que ele falou aqui, do uso, por exemplo, de IA, que é um produto que ele está sendo submetido à Embrapi, né, para usar a IA junto com o que ele construiu na análise desses dados de os idosos, como entrar ali naquele ambiente que é cheio de riscos. Então a IA vai estar facilitando aquilo ali, também o uso, né? Mas também tem seu risco, porque a gente vai estar fazendo com este perfil. Será que é o mesmo perfil no Rio Grande do Sul? Será que é o mesmo perfil em Fortaleza? Então esse treinamento da IA, aí já falando mais da tua área, né, que é o mais complicado. Tá bom? Olha que coisa interessante. Paramos em educação. Né? Ensinar a usar a ferramenta, ensinar como aplicar a ferramenta para não causar o prejuízo que a ferramenta pode causar se mal utilizada. Né? A inconsequência de se usar uma tecnologia da potencialidade da inteligência artificial sem educação gera os prejuízos que hoje estão aí no mercado. Né? Aqui a gente está falando de incapacidade cognitiva de aprendizado. O aluno coloca a IA para fazer e nem sequer se toca em tirar o rodapé das perguntas que a IA coloca. Quanto mais aqueles desenhinhos que ela coloca no final de cada texto. Né? Mas eu não sei, eu acho que tem aqui 3 ou 4 pessoas que podem não ter passado por isso. Meu trabalho de geografia na cartolina, papel pautado, né? Pois é, então tem 2 ou 3 pessoas aqui que não passou por isso. Eu estou olhando aqui, mas então eu posso trazer. Não passou não, né, Joaci? Bacana! Por isso que eu disse 2 ou 3. Então, assim, você sabe o que era interessante? Sabe o que era interessante na construção do meu trabalho de geografia, de história e de ciência? Fazer em letra de osso, colorir, escolher as decorações, mas o principal, chegar na frente do quadro e apresentar o trabalho com suas próprias palavras. Requeria estudar, entender o assunto, discorrer sobre o conteúdo sem ler o que estava no trabalho. Quem faz isso com a IA hoje e não apaga nem o rodapé, aprendeu alguma coisa? Entende os riscos desse processo? Mas pasmem vocês que você está falando aqui de engenharia, né? Não foi um curso de engenharia? Química, pronto. É que vai preparar os remédios que vamos usar mais adiante. Serão essas pessoas? Mas aí a gente pula para aqui, para a engenharia. O uso da inteligência artificial nesse contexto, dessa forma, para vender ou precificar um imóvel ou desenvolver um projeto. Você vai pegar uma casa de 100 mil reais e vender por 10. Mas me diga aí como é que isso funciona. Isso não pode não. Até pegando o gancho do Joaci, essa questão de realmente precisa saber usar como um assistente mesmo, ou tem gente que fala copiloto, você tem que saber o que está fazendo, primeiro. Eu lembro quando, por exemplo, vamos supor que Joaci, vamos supor que eu estou com uma casa de praia lá e estou querendo vender e tal, e aí como é que está isso e tal. E vamos supor que eu vou fazer uma aula e tinha que ter a parte textual, estudo de mercado, etc. E como é que fazia? Pesquisava, lia livro, buscava na internet, ia
e buscava notícias daquela região, se teve algum tipo de movimentação, uma nova linha de metrô, ou um novo shopping que construiu algo que fosse agregar valor naquela região, uma série de pesquisas, formava um texto próprio, né, para depois compor essa análise de estudo de mercado. Toda parte desse, uma boa, talvez 90% desse processo é manual. Você entra no site, se digita no Google, vê o link, clica no link, lê o texto, abre outro, etc. Por que não usar a IA para isso? Para essa parte, deixa que ela vasculhe, que ela traz os links, as fontes de consulta daquele texto que ela retornou. Então, esse trabalho todo braçal, deixa que ela faça. Pronto, ela trouxe aquele conteúdo, aí agora eu vou conferir o que ela trouxe. E aí trazer, junto com a experiência, e aí, ou seja, uma coisa que eu levaria a manhã inteira fazendo, pode fazer 10 minutos. Então, por que eu não vou usar isso? Eu, por acaso, eu vou estar depreciando o serviço para Joaci? Não. Eu estou usando a IA como uma ferramenta, como um assistente para tirar um trabalho braçal meu, que otimiza meu tempo e eu entrego a avaliação para ele mais rápido, até. E aí, ao invés de levar uma semana, eu levo 2 dias aqui, Joaci. Sua casa vale X. Então, é justamente esse gancho de justamente você tem que saber o que está fazendo. Você tem que entender do seu negócio, do objetivo que você quer, usar ela como um assistente, um copiloto que você verifica e confere tudo que ela faz. Dando um exemplo de preço, não sei se você já fizeram esse teste, mas se você fizer a mesma pergunta várias vezes, ela vai te dar respostas diferentes. E quando você está fazendo gênero de texto, imagem, parte artística e recreativa, você não está preocupado com isso, até acho que está legal. Mas quando você vai usar para criar um modelo para dizer quanto vai a casa de Joaci, aí se você... na primeira vez, quanto é que vale a casa dele? Vale 500 mil. Faz a minha pergunta, não, vale 700. Faz a minha pergunta, não, vale 200. Não dá. Então aí entra o trabalho de que eu vou direcionar, vou usar essa IA do zero, você vai usar esse modelo aqui para trazer um resultado coerente. Entendeu? Ou seja, mais uma vez você precisa saber o que você está fazendo e para usar ela como um assistente seu, para usar a seu favor, e aí você vai enriquecer o trabalho que você já faz, vai economizar tempo, vai deixar eficiente, porque aí nosso trabalho é mais, digamos, gerencial. A gente vai receber aquilo ali, vamos conferir, gerenciar, revisa, e aí já otimiza o nosso trabalho. É dessa forma que eu vejo. Aí o risco é justamente você usar como Ctrl-C, Ctrl-V dentro de um processo de negócio e acabar causando um prejuízo enorme para o cliente. Então, é um gancho perfeito. Agora eu queria saber como é que entra a engenharia elétrica nessa história. Quase do mesmo jeito. Que bom que eu cheguei cedo para pegar outros bate-papos aqui. E eu vim com, vamos dizer assim, uma bagagem totalmente técnica para conversar com vocês. E cheguei aqui, eu mudei todo o meu contexto. Mais uma vez eu quebro a cara quando a gente chega e esquece que dá para aprender, né? No dia seguinte. E eu vi aqui que nós temos um problema hoje social que, na verdade, cultural, né? Que esse Ctrl-C, Ctrl-V não nasceu e não está preso dentro da universidade, né? Está preso dentro dos profissionais, está preso dentro das casas de pessoas que não trazem acessibilidade, está dentro das pessoas que não fazem as ações sociais nos ribeirinhos que passam passeando, praticando esporte, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? É a prática da vida onde a gente esquece de olhar o todo, né? Então, assim, eu entendo e hoje trabalhando com tecnologia, eficiência energética, a gente sabe que nada vai evoluir sem essa tecnologia, né? Isso é fato, até porque o mundo está mudando e, como eu disse, nós precisamos mudar junto. Mas existe uma mudança com responsabilidade, né? Como você disse, Rafael. Como você disse, eu entendo que ela pode facilitar, ela me gera um esqueleto bom, me poupa trabalho, e eu consigo trabalhar com eficiência entregando projetos mais rápidos e
com outras análises e outras visões. Também é necessário isso, né? Não é minha opinião de profissional, mesmo com 20 e poucos anos de experiência, que vai prevalecer ali. Eu também pego a opinião dela e isso aqui, e como está o mercado para isso, e nos outros lugares acontece como, né? Então é bom você ter outras visões. Beleza. Mas assim, a gente tem que quebrar esse paradigma também de seguir tudo que se fala, ou só profissional, ou só IA. Né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de Ctrl-C, Ctrl-V disso aí. E eu me pego, às vezes, tendo que me policiar também para isso. Ó, tem que botar lá no cabo, tem que repassar aquilo ali. A planilha, como o Rafael disse, a gente não usa IA, mas a gente automatizou muito do processo. A gente usa a planilha que ela já dá fórmula pronta e a gente não revisa. Está entendendo? Oi? Você pode criar a fórmula. Isso, você cria a fórmula, né? Mas às vezes o sistema falha. Então há necessidade dessa sempre revisitar o conhecimento. Sempre revisitar o conhecimento. E nesse revisitar o conhecimento, eu vejo a necessidade também da gente fazer isso dentro da inclusão, que foi aonde eu tive a oportunidade hoje de revisitar meu trabalho, né? Como eu estou vendo meu trabalho dentro da comunidade, dentro da sociedade, como essa tecnologia, como eu estou inserindo quem está ao meu redor. Então, beleza, eu estou vendendo eficiência energética, placas solares, reduzindo suas faturas como empresa, trazendo menos prejuízo para a sua indústria, mas e todo o prejuízo social que essa tecnologia também causa? Porque também é excludente, né? Quem vai ensinar isso? É só as faculdades? E quem não tem acesso às faculdades? Sabe? Os institutos. O instituto é uma ideia massa, uma ONG é uma ideia massa. Mas não chegou lá, não tem como chegar em Santo Antônio. Está aqui em Salvador. Está numa ideia. Então, assim, quem pode trazer isso dentro da minha cidade? Quem pode fazer a mudança? Eu não vou esperar ninguém. E assim, trazendo para as experiências que eu vi aí, também me trouxe um pensar diferente, apesar de a gente estar falando de tecnologia. Desculpe, mas assim, a gente tem que trazer a tecnologia, nossa eficiência, todo o nosso processo profissional também para o ser, né? Para o cuidar do outro. E a gente está aqui e foi profissional para isso. Em algum momento a gente disse, pô, aquela casa está precisando ser melhorada. Aquela família está precisando viver melhor, precisa de mais conforto. Aí você disse, aquela pessoa precisa, aquele cara lá da periferia precisa de mais educação. Eu tenho meu instituto. Eu posso ensinar eles a parar de fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo isso é responsabilidade social. Então a gente pode treinar não só IA, né, mas nosso cotidiano também para isso olhar mais social. Né? Então que a gente possa trabalhar mais com isso também, com o social e o olhar para o outro. Né? Olha que coisa bacana. A gente começou falando de educação. No decorrer da conversa, eu ouvi uma aluna reverenciar sua eterna professora, se colocar como aprendiz eterna também. Fui apresentado a uma coordenadora de engenharia que ensinou e aprendeu muita gente. Engenharias! Né? Vimos aqui uma palestra sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre cuidados com os idosos. Falamos dos riscos da tecnologia referente à cibersegurança. Mas Alex trouxe uma coisa aqui que resumiu tudo isso. Tudo que foi dito foi pensando em cuidar do outro. Eu me descobri educadora. Eu sonhei ser e sou até hoje porque eu escolhi ser profissional para atender crianças. Aprendi isso, gostei disso e me preocupo com o ambiente que elas são atendidas, que elas veem, que elas escutam, a gente está o tempo todo aqui falando em cuidar do outro. A gente está o tempo todo falando em educar para se cuidar, para se proteger, para proteger o outro. O tema Cidades Inteligentes vem de um contexto de melhorar a qualidade da vida dos outros.
E todas as tecnologias que tratamos aqui falam do outro, né? Não fazemos nada dar certo se o outro não estiver envolvido no processo. E todo o cuidado que estamos falando aqui sobre não ter prejuízos com as tecnologias é sobre o outro, né? Se eu passo um pouco do meu conhecimento sobre cibersegurança, é para que vocês tenham mais cuidado. Se ele usa a inteligência artificial para comercializar ou para captar melhores informações sobre o seu negócio, sobre o seu imóvel, é sobre você não vender de forma errada. Se o Alex usa para desenvolver projetos de elétrica de melhor qualidade, é para baixar o seu custo de consumo. Se o Joaci se dedica aos seus filhos, é para que eles sejam bons profissionais no futuro, para que eu possa contratar gente competente. Você entende que é sempre sobre o outro? E foi o que eu falei ali fora. Teve gente, tem conexão. Porque tudo que a gente faz com ou sem tecnologia é sobre gente. Tudo que a gente faz com a tecnologia é sobre gente. Estava aqui na outra palestra falando sobre cibersegurança. E aí o comandante coronel. É o comandante. Ele falou sobre produto do meio. Ele estava falando do outro. Ele falou sobre criminalidade. Ele estava falando do outro. Ele falou sobre vocês denunciarem o que está acontecendo. Ele estava falando do outro, né? Então, sempre que a gente falar de tecnologia, a gente não isola a tecnologia, porque aí vem a questão: a IA sem o ser humano não é ninguém. Ela não faz nada. Absolutamente nada. Se você não colocar um prompt de comando para ela fazer, ela vai ficar lá parada. Nenhum aplicativo desenvolvido vai funcionar sem um back-end humano, né? Não adianta. Precisa da provocação de alguém para que um sistema funcione. E isso não vai acontecer sem o ser humano. E aí, quando a gente para falar de cidades inteligentes, a gente pergunta: como uma cidade pode ser mais eficiente a nível de eletricidade, pensando no futuro da sociedade, renovável, energias renováveis? Então ele já não está preocupado mais com a eletricidade tradicional, que deplora o ambiente. Ele já está preocupado com um outro tipo de tecnologia para melhorar a saúde, para melhorar o futuro, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando se fala de imóveis, algum de vocês aqui já ouviram falar de arquitetura, neuroarquitetura? Não é? Onde não se trata mais de simplesmente decorar a casa. Se trata de você se sentir bem no lugar onde você está, trabalhando ou vivendo, porque se comunica com você, né? Mas aí a gente para hoje e pergunta: Joaci, qual é a qualidade dos alunos que você tem na escola hoje, para que se possa construir um futuro melhor em meio às cidades inteligentes com esse mau uso da tecnologia? Só me bota em fogo, né? É interessante essa reflexão toda, né? Eu estava aqui pensando também, qualquer sistema que seja desenvolvido, e sistema de forma ampla, né? Não um sistema só de informática. Ele é baseado em três pilares, inclusive na parte de segurança. Eu sei que quando eu trabalhei muito com segurança digital também, sem falar isso, né? Baseado em três pilares: tecnologia, processos e pessoas.
Tecnologia, tranquilo, você tem hoje tecnologia para segurança, seja em desenvolvimento, seja na engenharia, você tem. Né? Em qualquer área a gente tem tecnologia. Processo já é uma coisa um pouco mais complicada. Né? Quem é da área de administração sabe que se você... os processos até que estão lá são bem definidos, mas você tem que ter template. Onde é o grande problema? Pessoas. E aí as pessoas, né, tanto se você pegar isso, se você está pensando em uma cidade inteligente, isso é porque é a cidade que é inteligente, mas as pessoas que estão nela, os processos que estão ali sendo trabalhados. Né? E aí o foco sempre de problemas são as pessoas. E aí nessa parte de pessoas, se você pegar o âmbito já de quem está, por exemplo, já no mercado de trabalho, aí só retomando para essa questão do uso da IA indevida, tem uma coisa que eu me lembrei aqui de falar, que é a questão da PI, da propriedade intelectual, que é outra discussão enorme sobre isso. Né? Nem entra nisso, né? Porque você tem empresas, né? Não pode ter empresa recente que fosse de engenharia, que foi o seguinte, estava desenvolvendo isso na Ásia, desenvolvendo todo um produto, e aí pode ser em qualquer área das empresas que vocês trabalham, desenvolvendo um produto de inovação que tinha que estar totalmente isolado, que tinha que estar com o trabalho de inovação para submissão, né, junto ao NPI, etc., tinha que estar totalmente inédito. O engenheiro teve a grande inspiração de fazer isso no final. Olha, eu vou testar aqui para ver se a IA me retorna os erros. E ele fez tudo. Só que ele não tinha colocado, né, no sistema. No momento que você coloca, como foi falado aqui antes, em qualquer Google, em qualquer chat GPT, em qualquer coisa, você está colocando os dados em uma empresa. E esta empresa, principalmente a chat GPT e Google, é americana, não por ser americana, qualquer canto do parte do mundo. É uma empresa que você está colocando os dados lá. Resumo da história. E no momento que você consulta no chat GPT, você está... aquela ideia que você está colocando lá, ele armazena, entra na base de treinamento, e se outra pessoa for consultar no mundo, naquele momento, ele já tem aquelas informações. Este caso dessa empresa, ele colocou lá, uma vez que ele colocou, perdeu o ineditismo, porque saiu em outra parte do mundo, milhões de dólares foram perdidos por conta disso. É um caso bem clássico nessa área daí. Mas isso falando, não entrando em PI, porque tem toda essa questão de direito autoral. A gente não pode usar, por exemplo, vocês sabiam que o WhatsApp, quem leu aqueles contratozinhos que estavam falando, quem leu quando colocou? Você sabe que o WhatsApp não pode ser usado para negócios, a não ser o WhatsApp Business, e a gente usa. Quem não manda aqui para lá e para cá, né? Mas é outra discussão. E aí, isso já no âmbito de trabalho. E no âmbito escolar, né, que aí já é mais crítico. Este caso que eu estava analisando, isso ficou muito, né, marcou muito desde lá do início, quando eu vi que 90% dos alunos, eu comecei a dar risada em sala, fui assim, dar risada em sala com eles. Aí reflete uma coisa, tudo que Natan falou aqui, né, que é a forma como essas pessoas que vão estar em pouco tempo no mercado, cuidando dos nossos exames médicos, que vão estar lá nos laboratórios, né? Já tem coisas real agora, né? Minha esposa fez um exame e quando chegou o mesmo laudo, porque jogaram na IA e foi o mesmo laudo, até com erro de português, em clínicas diferentes. Né? Isso causou, real. Mas no caso lá do aluno, que a gente estava refletindo muito isso lá no IFBA, isso está refletindo, né, uma coisa muito maior, que é aquela falta dele no momento que ele está, ou ele ou ela, tanto faz, que está colocando aquele resultado naquela prova, né, não vê aquela importância, não tem, consciente ou inconscientemente, a falta do respeito com o outro, seja o professor, seja o aluno, porque ele está burlando, normalizar uma coisa que não é normal e que cai muito mais anterior, que aí a reflexão e também não seria aqui um outro debate, que é o problema da família. Hoje na sociedade o problema que está, né,
o conceito de família, o conceito lá de base de família, que aqui eu tenho vários alunos que fizeram isso, e aí quando a gente vai investigar mais a fundo, é totalmente desestruturado. Então, essa questão, para você ter uma ideia, né? Problema estrutural da sociedade, de família, causando problemas nas pessoas, que já está ocorrendo o problema na educação, e em pouco tempo nós vamos ter, já estamos, né? Os profissionais já sabem que é difícil de arrumar profissionais. E que se nós, enquanto sociedades, quisermos uma cidade inteligente, temos que refletir, fazer mais isso, por isso a importância desse congresso, né? Refletir sobre essa ação, né? Que é a educação, mas a educação ampla. A educação não é da escola, a escola é o letramento, é o treinamento, a educação é casa, né? E aí vem a base de família, que é isso aí que é o grande X da questão, né? Que temos que rever tudo isso enquanto sociedade. Olha que coisa bacana, eu voltei no tempo. Não, eu voltei no tempo. Eu vou um pouquinho mais além. Minha mãe saía, meu pai saía, eu botava o pé na rua, o vizinho ou a vizinha, menino, entre. Não era família, era comunidade. Existia o respeito pela vizinha, pelo vizinho, que o que eles falavam era lei na ausência de meu pai e de minha mãe quando a gente estava na rua. Né? Então a gente não era educado só dentro de casa, a gente era educado pelos vizinhos da rua. Era um outro nível o processo. Na escola a gente aprendia o letramento, mas a educação, chamada de berço, ela vinha de dentro de casa e da comunidade que nos cercava. Né? Não existia entrar na casa do vizinho sem a autorização dele. Ou não existia não obedecer uma ordem de um vizinho. Corria isso de apanhar quando a mãe chegasse. Né? E é um contexto muito mais sério nos dias de hoje. O desrespeito já sai de dentro de casa e alcança a escola, e ainda com embasamento de eu sou de menor, não vai dar nada para mim. Problemas reais que impactam diretamente o que chamamos de desenvolvimento de uma cidade inteligente. Não vai ter um prédio inteligente sem um engenheiro inteligente. Não vai ter energia renovável sem um engenheiro inteligente. E esses engenheiros não vão conseguir ser inteligentes sem uma educação que os capacitem e sem uma formação de berço. É como se fosse contratar o serviço do Rafael e ele entregasse, em vez de entregar a excelência que ele entrega, ele entregasse um Ctrl-C, Ctrl-V da IA. Né? E aí, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala de competência e de comprometimento. Não existe nada dentro de uma estrutura de cidade inteligente que não comporte o desenvolvimento de um software ou de um hardware. Né? Não existe impactos gerados por uma cidade inteligente que não envolva qualidade de vida a partir do consumo energético. E aí a gente pergunta para os dois aqui, os engenheiros da vez, né? Como podemos utilizar a tecnologia de realidade virtual para fazer essa adequação a essas novas realidades, perpassando pelo fato de que temos uso indevido da IA e falta de conhecimento populacional sobre essa tecnologia. Isso no contexto estrutural e no contexto energético. Não vou botar só para um só, vou largar para os dois aqui. Elegância de largar a bomba, né? Mas uma coisa que me veio aqui, você vai dizer que faz sentido, né? Tem um estudo, se não me engano, americano, estrangeiro, dizendo que esses imóveis com essa preocupação maior, né? A neuroarquitetura, a biofilia, essa preocupação com o bem-estar
em todos os aspectos dos seus habitantes, eles costumam ter uma valorização maior, 30% mais, vale 30% mais no mercado. Aí trazendo essa questão, né, do ser humano, significa que ele fica mais caro. Tipo, se você tem um apartamento, digamos, tradicional por 300 mil, com essa, pensando no bem-estar, vai para 390 mil, para os 400 mil. E aí como é que fica o acesso? Ou seja, para que faixas de renda terão acesso a esse bem-estar? Eu não sei se faz sentido, foi o que você viu agora, né? Entendeu? Hoje a gente tem programas de Minha Casa Minha Vida, né, etc., que tem acesso à moradia a diversas faixas de renda. Mas será que haveria um programa dentro de um contexto de uma cidade inteligente? Haveria um programa para dar acesso a pessoas, todas as pessoas, a esse ambiente, esse imóvel, com esse bem-estar? Ou vai ficar restrito a apenas uma faixa de renda? Ou seja, como é que fica o acesso a isso? Né? É só um grupo de pessoas que merecem ter bem-estar ou não? Então é uma série de coisas que começa a puxar quando se traz o aspecto humano, né? E acho que seria um ponto importante dentro de um contexto de uma cidade inteligente, buscando a eficiência e qualidade de vida das pessoas. Vou passar para o meu amigo aqui. Eu acho que o nosso horário já está, né? Já está. Só um resumindo aqui. Eu acho que Natan falou também da inclusão, né? Como é que a gente pode tornar a população tão inteligente quanto a smart, a cidade, né? Então, para operar uma smart cidade, tem que ter pessoas inteligentes. Para entender o que ela está fazendo, tem que ter pessoas inteligentes bastante para compreender e não agredir o ambiente, para que o ambiente seja, né, respeitado a ponto de conseguir trazer essa satisfação para ela. E você falou da projeção, não, do 3D, não. Me lembrei do. Preciso saber com a sua linha de pensamento. Não, do que você está falando da sua linha de pesquisa hoje, que não é o 3D, virtual. A realidade virtual, isso. A realidade virtual, ela vem hoje para implementar justamente para alcançar o que a gente estava falando, né? Os lugares onde o ensino ou essa educação inteligente não consegue chegar. Então você poderia mandar um software, ou colégios, ou habilitar lugares habilitados com óculos de realidade virtual, onde você poderia fazer essa imersão lá e conseguir aprender a lidar com a cidade inteligente na prática. Então, é o que hoje acontece muito. Os softwares e a tecnologia estão chegando primeiro do que a educação, do que o ensino daquela tecnologia. E o erro está aí, né? Então, se a gente conseguir, através, seja da realidade virtual, seja das universidades, seja de nós profissionais atuando na comunidade, se a gente conseguir chegar primeiro do que a tecnologia, com essa consciência de como utilizá-la e de como trazer o bem-estar para o outro, né, eu acho que a gente consegue vencer justamente isso, a adaptação, né, o bom uso e ser tão inteligente quanto essa tecnologia. Resumo da ópera: educação, gente. Obrigado. Agradecemos a todos.